O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Observador, são 10:01. As notícias das 10 com o jornalista Vasco Maldonado Correia. O presidente da Câmara de Torres Vedras considera que o Torriense não tem condições para receber competições europeias e até jogos da Primeira Liga se chegar a subir de divisão. Alerta que é deixado por Sérgio Galvão na Rádio Observador. Com a conquista da Taça de Portugal, o Torriense tem direito a um lugar direto na Liga Europa e o técnico Luís Tralhão disse ontem que o clube tinha tratado da burocracia para que esse cenário se possa tornar realidade. Mas o autarca de Torres Vedras explica que o problema pode passar pela falta de infraestruturas. A cidade tem, o clube não. Portanto, o campo de futebol não tem condições nem para estar na Primeira Liga. Portanto, o Torriense nesta fase, ao vencer o Casa Pia, eventualmente irá jogar precisamente no local onde o Casa Pia joga hoje, que é em Rio Maior. Portanto, o estádio não tem condições. Compete-nos a nós também, a autarquia, dar o apoio necessário. Já temos um compromisso com o clube de poder ajudar nas infraestruturas para que permitir durante esta época criarmos condições para que o clube o mais rapidamente possível possa receber jogos da Liga Europa. Sobre a conquista da Taça de Portugal, Sérgio Galvão fala num grande momento para a cidade, quer o foco virado para o próximo objetivo, a subida ao primeiro escalão do futebol português. Recorda uma grande noite de festa em Torres Vedras. Foi até à 1h que houve festa aqui mesmo em frente à Câmara Municipal, e isso foi até à 1h porque obviamente, e já foi dito, os jogadores precisam de descansar, de assentar ideias, de refletir, porque apesar de ter sido um dia épico ontem para o clube e para Torres Vedras, eles têm um compromisso importantíssimo na quinta-feira com o Casa Pia e é preciso obviamente preparar a equipa, quer física, quer psicologicamente, para o jogo de quinta-feira, que pode dar a subida de Torriense à Primeira Liga. Sérgio Galvão, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, entrevistado na Rádio Observador. Neste Jornal das 10, vamos em direto precisamente até Torres Vedras, onde está o Martim Madeira. Martim, depois da festa de ontem, esta manhã, houve uma corrida às papelarias. Sim, Vasco, no fundo, aqui, pelo menos na papelaria e livraria União, onde estou, não há quaisquer jornais, apenas há uma edição do jogo que está aqui à venda nesta papelaria, livraria. Tenho aqui umas das senhoras que estão aqui a trabalhar nesta livraria, a ver se consigo falar com uma delas dentro de momentos. Estão a trabalhar, obviamente, mas a ver se consigo fazer algumas perguntas. Tenho aqui Ana Isabel. Ana, desde que horas é que está a vender jornais? Isto começou bem cedo. Começou muito cedo. Nós abrimos às 8h e assim que aqui cheguei comecei logo a venda de jornais. E em menos de uma hora desapareceu quase tudo. Tudo? Apenas vejo ali uma edição do jogo, é a única coisa que é? Vê ali uma edição do jogo que eu pedi de uma outra loja. Já não era aqui, aqui já não tinha. E tem nas outras lojas como é que isto está? Aqui em Torres? Nas outras lojas já não há. Completamente esgotado. Exatamente, não há mesmo. Portanto, Vasco, vês, como podes ver, é uma tragédia quase tão grande como os cromos do Mundial, por exemplo, que também não estão à venda em lado nenhum. Olha, agora aqui em Torres Vedras não há jornais para as pessoas, já entrou aqui muita gente a tentar comprar uma edição da Bola, uma edição do Record, para ter também, porque vem com um póster, e apenas está aqui uma edição do jogo que foi pedida a outra papelaria, uma crise nos jornais aqui em Torres Vedras. Reportagem do Martim Madeira, depois da vitória do Torriense na Taça de Portugal. O Martim Madeira está em Torres Vedras. E Vasco, além da qualificação do Torriense para a Liga Europa, o resultado de ontem no Jamor teve um efeito dominó nas contas dos clubes portugueses para as competições europeias da próxima época. São destinos que se alteram, épocas que vão ter de arrancar bastante mais cedo para algumas equipas. As contas são aqui explicadas pelo Miguel Gato. Com a vitória na final da Taça de Portugal, o Torriense está apurado diretamente para a Liga Europa e empurra assim o Benfica
para a segunda pré-eliminatória da competição. A primeira mão está agendada para o dia 23 de julho, apenas 4 dias depois da final do Mundial de Seleções. Os encarnados vão ter de ultrapassar 6 jogos se querem entrar na fase regular da Liga Europa. O Sporting Braga cai para os play-offs da Liga Conferência e o Famalicão está fora das competições europeias na próxima época, apesar de terem terminado a temporada no 5º lugar do campeonato. Se olharmos para a Liga dos Campeões, 2 equipas apuradas. O Sporting garantiu o acesso direto para a fase regular com a ajuda do Aston Villa, que terminou a Premier League no 4º lugar. Os Leões não têm de passar por qualquer play-off na prova milionária, assim como o campeão Futebol Clube do Porto. Miguel Gato, com as contas das competições europeias alteradas depois da vitória do Torriense na final da Taça de Portugal frente ao Sporting. E viramos atenções para a polémica relacionada com a admissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna. Fernando Negrão e Vitalino Canas pedem cautela, mas falam também de um caso inusitado. E de extrema gravidade, a confirmar-se a veracidade das acusações de António Pombeiro. O número 2 de Luís Neves fez acusações de favorecimento, conflitos de interesses e decisões eticamente reprováveis ao renomeado presidente do Ciresp, Paulo Viegas Nunes. No explicador esta manhã, o social-democrata Fernando Negrão diz que o agora ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna deve mais explicações. Eu acho que devia ser mais concreto, porque isto é de uma responsabilidade enorme. Nós estamos a falar do Ciresp, que é uma entidade com alguma fragilidade. Eu diria mesmo que o que torto nasce, tarde ou nunca sem direita. Esperemos que não seja o caso. Portanto, todos os cuidados são poucos, especialmente da parte de um secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, que deve ter esse sentido de responsabilidade, a não ser que as acusações sejam de facto de uma enorme gravidade e prováveis no sentido de serem verdadeiras. Além de Fernando Negrão, recebemos esta manhã também no explicador o socialista Vitalino Canas, diz que o PS não fica condicionado pelo facto de Paulo Viegas Nunes ter sido nomeado em primeira mão por um governo socialista. O PS não será condicionado. António Pombeiro é um funcionário, um alto funcionário da administração pública com uma longa carreira, não é um político. Aliás, estamos aqui perante um caso de contornos que não são habituais. Eu concordo com o Fernando Negrão quando diz que é necessário que há alguma prudência, porque aquilo que foi dito pode ser verdade ou não, e portanto não temos ainda uma informação completa para nos pronunciarmos, concordo com isso. Agora estamos aqui perante uma situação inaudita. Vitalino Canas, ouvido no explicador desta manhã, depois da admissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, Chega e Iniciativa Liberal, querem explicações sobre a saída de António Pombeiro. André Ventura pede mesmo uma audição urgente ao ministro Luís Neves, ao presidente do Ciresp e também a António Pombeiro. Marco Rubio diz que os Estados Unidos estão muito perto de um acordo sólido com o Irão. Já Teherão diz que esse entendimento não está para breve. O acordo de que fala o secretário de Estado norte-americano é válido para a abertura do Estreito de Hormuz e também para a questão nuclear. Marco Rubio não adianta quando é que o entendimento vai estar fechado, mas admite novidades já hoje. Pensávamos ter notícias ontem à noite. Talvez tenhamos hoje, mas não me atrevo a avançar muito sobre isso. Temos o que considero ser algo bastante sólido em cima da mesa no que diz respeito à capacidade de o Irão abrir o Estreito de Hormuz, mas também de entrar em negociações sobre o programa nuclear. Temos muito apoio entre os países do Golfo e é a coisa certa a fazer, mas como o presidente Trump disse, não temos pressa e não vamos fazer um mau acordo. Declarações de Marco Rubio na capital da Índia adianta que há avanços nas negociações com o Irão. Entretanto, Teherão assume que há esse acordo numa larga quantidade de tópicos em discussão com os Estados Unidos, mas diz que ainda não está iminente a oficialização desse entendimento. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão confirma que já está concluída a discussão de vários pontos, mas isso não significa que esteja para breve a assinatura de um acordo, nem tem garantias de que os Estados Unidos irão honrar os compromissos. São agora 10h09. Vasco Maltado Correia, antes do Contracorrente, que outras notícias destacas a esta hora? Os prejuízos da TAP Air Portugal caíram para cerca de 40 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um valor que compara com prejuízos de 108 milhões de euros no mesmo período do ano passado. A companhia aérea justifica esse valor com o crescimento de 11% das receitas operacionais. Durante o primeiro trimestre do ano, a TAP transportou 3,7 milhões de passageiros, mais 6% do que no mesmo período do ano passado. Embora concorde que é necessária uma reforma, a maioria dos portugueses rejeita a proposta de alteração da lei laboral apresentada pelo Governo, o que revela uma
uma sondagem divulgada hoje pelo Diário de Notícias da Aximage. 2/3 do universo dos inquiridos entendem a necessidade de mudanças na lei do trabalho, mas há uma rejeição generalizada das propostas que estão em cima da mesa. 56% estão contra, apenas 29% são favoráveis a essas alterações. Quanto ao destino final deste pacote laboral, 41% antecipam o chumbo do projeto, 39% acreditam que a reforma acabará por ser aprovada. 7 concelhos do Distrito de Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio. Situação também grave no Nordeste Transmontano, na região Centro e no Alentejo, que apresentam um risco muito elevado, num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus. Informação que está disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O risco vai manter-se especialmente na região do Algarve ao longo dos próximos dias. O jornalista Vasco Maldonado Correia com as principais notícias desta manhã de segunda-feira às 11. Voltamos a atualizar a informação.